Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Lembramos a quem está começando a assistir o nosso programa que, juntamente com a Bitcoin, durante a semana nós apresentamos sempre um par de altcoins cotadas em Tether, por enquanto. Esperamos aí logo assumir uma outra stablecoin, mas segunda-feira, além da Bitcoin, cobrimos o Ethereum, terça Ripple, quarta Litecoin, quinta-feira Bitcoin Cash, por favor, não a Satoshi View, sexta não temos edição e aos sábados, hoje EOS. Vamos então, nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotada em Tether na Exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. A gente vê um canal aí praticamente horizontal, centrado na faixa que mais concentrou os fechamentos diários, representada por essa tarja horizontal, o centro do gráfico, praticamente na região 10K, 10K5. E essa região aí tem funcionado como um atrator, mas nós acreditamos que estamos aí começando a abandoná-la, estamos aí nesse momento fazendo um teste ao fundo dessa região, logo aí aos 10K, um pouco abaixo, um pouco acima, conforme o momento do dia, mas nós esperamos aí um mergulho, não necessariamente ainda aos 9K5, mas a gente acredita que a gente vai perder o suporte que tem sustentado os preços aí um pouco abaixo aí dos 10K, a gente deve então mergulhar mais uma vez aos 9K8, logo abaixo dos 9K9. Essa é a nossa expectativa, a gente compartilhou isso aí no nosso grupo Alertas Wild Horses. Aliás, considere assinar o nosso plano trimestral, R$ 195, 3 meses de participação. Você tem a oportunidade de acompanhar o nosso monitoramento que a gente faz do mercado, com possíveis movimentações dadas por figuras, onde nós traçamos retas que, uma vez rompidas, levam os preços a uma trajetória altista ou baixista e a gente indica aí a possível extensão. Isso aí é uma maneira mais tranquila para o trader que não é profissional se dedicar à sua outra atividade enquanto ele participa do mercado, ganhando mais quando acerta e perdendo menos quando erra. Por quê? Porque ele se prepara e tem mais convicção no que o mercado pode fazer. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, 9K941, 9.941 Tethers, então de acordo aí com o recuo que a gente vem enxergando, a expectativa, o intervalo admitido vai dos 10K, logo acima 10.066, até os 9K8, bem a região onde é que nós estamos imaginando. Então, de acordo com o nosso sentimento pessoal, os preços devem encerrar o dia no hemisfério inferior desse nosso intervalo. Então, a gente acredita aí num mergulho um pouco maior aí, dentro do intervalo, evidentemente, mas abaixo da expectativa central, que está muito próxima de onde os preços estão nesse momento. Nossa margem de erro 1,23%, equivalendo a 56% que os preços variam de um dia para o outro. O volume sem nenhum papel aí na determinação dos preços. Hoje é sábado, dia de EOS. Tempos atrás nós chamávamos aí de SOS, e aí de repente formou um pivô de alta, então agora fez jus ao E novamente. A gente lembra, EOS é Enterprise Operating System, provavelmente aí um nome bem ambicioso, um sistema operacional para empresas, corporativo, e então toda a estrutura dessa blockchain, na qual o EOS é a principal coin, então voltada aí para serviços corporativos. A gente lembra, o time que está por trás do EOS é o mesmo que fez o Steemit, então é um projeto aí que tem bastante experiência nos seus desenvolvedores e tem aí uma visão de ser uma blockchain que também funciona como um data center de aplicações distribuídas, e como o E é de enterprise, provavelmente aí corporativas, onde é que está a maior expectativa de
faturamento. Então, eles estão pagando o preço de ter uma visão muito antecipada dos usos de casos de uso das tecnologias de blockchain. Então, eles não estão encontrando ainda ressonância no mercado que está consumindo as mais famosas e fica trocando moedas de um para outro. Então, essa é a realidade do mercado, basicamente é Coin Exchange. Nós ainda não temos aí demanda para aplicações distribuídas, as dApps, mas isso com o tempo deve surgir. A gente espera que o EOS ainda esteja lá, essa é a nossa aposta pessoal, e com isso então ela se beneficia das ondas futuras. Vamos dar uma olhada então na nossa previsão aqui para o dia de hoje. A gente vê aqui o pivô de alta, a gente está no topo aí do canal. Provavelmente aí uma possibilidade altista será, a gente acha que, embora no dia de hoje 4,05 Tethers para o final do dia de hoje, nós estamos vendo aí um final na movimentação das altas, em especial do EOS. A gente acha aí que as barreiras dos 4 e 10 dificilmente venham a ser rompidas em função dessa queda iminente que a gente está enxergando na Bitcoin. Tomara que estejamos errados, tomara que segunda-feira, com a estreia do BACT, tudo suba, mas a gente acha que antes de subir teremos uma bela queda. Então vamos ficar preparados para ela. Falando nela, vamos dar uma olhada no mercado. Começamos o nosso giro com o CoinMarketCap, agregador de dados, e aí Bitcoin com benchmark em $10.034, Ethereum 217, excelente desempenho aí para quem chegou aos 166. Então nós estamos falando aí de praticamente aí 50 Tethers, $50 aí de alta. Nós estamos falando aí de praticamente 30% de alta. Então é possível sim ter lucro nessas movimentações, mas a gente tem que acreditar que é o fundo, e a única maneira de acreditar é entrando e aí saindo com stop curto. Ripple 28,8, elevado para quem veio dos 26, um recuo para quem chegou aos 31. Bitcoin Cash 311, sempre acima dos 300, é a melhor das alts em termos de resiliência no seu preço. Litecoin 73 abaixo dos 76, isso não é um bom sinal. Ethereum, ao contrário, acima aí dos 200, está praticamente no lucro. Então, sinais distintos aí das altas, a Litecoin aí sugerindo uma queda e Ethereum aí sugerindo ao menos uma manutenção. EOS 13,99, na nossa opinião, ela chegou ao fim da linha, está na hora de descer, e era isso das alts e das principais aqui, as tops. A gente sempre chama atenção, pessoal que está escolhendo aí seus ativos para colocar em carteira, escolham o que o mercado já escolheu. Pegar coins que não estão entre as principais em market cap, aí vocês estão se arriscando numa seara que pode levar a lugar nenhum. Não se esqueçam, as coins, nenhuma delas tem valor intrínseco, todas elas podem desaparecer do dia para a noite, basta que saia de operação os servidores que suportam aí os nós das redes, e aí elas simplesmente deixam de ser negociadas. Então, escolham as que têm a maior capitalização de mercado, dentre estas, as que preferirem. Por favor, não o Tether, que é uma fraude, e as demais, então, escolham conforme o seu gosto, um apelo mais comercial, quem sabe o Ripple e o EOS, quem sabe um apelo mais tecnológico, Ethereum e EOS, quem sabe as mais pedidas do Teletalk, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash. Então vocês têm aí à vontade um bom número aí de opções para fazer hold. Do contrário, vocês estão correndo um risco que é desnecessário. Não antecipem uma tecnologia que o mercado ainda não comprou. Vamos dar uma olhada no volume. BitMEX 1,6 bi nas últimas 24 horas, um dos mais baixos, talvez o mais baixo que a gente já viu aqui. E as demais nós temos que cavocar. Então a gente encontra aqui Bitforex 767 milhões nas últimas 24 horas, Binance 730, OKEx 725 e AXX 703 e a Huobi, uau, 500 milhões nas últimas 24 horas. Vamos para o mercado agora e a gente vê aí direto da Binance, Bitcoin cotado em Tether, tempo gráfico 15 minutos. A gente vê a reta que a gente identificou aí hoje de manhã, foi rompida aí numa movimentação, conforme a gente mostrou aqui
no nosso grupo Alertas White Horses, mas o que aconteceu, ela rompeu a reta, mas ela vem vindo aqui numa trajetória descendente, vem aqui sugerindo aqui o novo teste à própria LTB rompida, e a gente acredita que ele deve se encaminhar então logo abaixo dos 99, né? 9K9, por favor, né? 99 hundreds, né? Então deve estar chegando aqui logo abaixo dos 9K9, testando aqui esta LTA, e aí ela deve subir. Nesse momento aqui ela recém perdeu uma LTA que a gente de curto prazo, que a gente recém identificou aqui, mas ele foi um rompimento praticamente sem volume, então provavelmente essa figura aqui ela não tem consideração, a gente pode eliminar ela. Que tal agora? Vamos dar uma olhada então em 1 hora, a gente tem uma visão um pouco melhor dos preços, e aí nós vemos aqui, então a realidade, estamos aí orbitando aí acima da LTA, a última LTA, então que sustenta os preços, a gente está nesse momento dentro do candle de 1 hora fazendo uma trajetória descendente, e a gente deve então, como acabamos de falar, descer logo abaixo dos 9K9, se a gente demorar um pouco, vamos chegar aos 9K9, então que é o teste a essa LTA, isso deve acontecer, e aí sim nós acreditamos que ela pode ser perdida, então dadas as condições aí atuais de mercado, a gente acredita que a gente entre na segunda-feira e encontre os primeiros negócios no BACT exatamente a essa LTA, e isso aqui é péssimo, porque isso aqui coloca a direção do mercado nas mãos da Wall Street. Nós não poderíamos ter pior fiador, então, para o nosso futuro. O que vai acontecer se eles abrirem posições vendidas majoritariamente? A gente perde essa LTA e aí, cavalheiros, a gente entra então no segredo do abismo, e o segredo do abismo fica lá no fundo, então a gente deve recuar bastante. Do contrário, se eles abrirem então posições compradas, o que acontece? Nós rapidamente vamos chegar então numa posição onde a gente corre o teste a LTA, a LTB, perdão, que está invicta desde os 14K. Então, aos 10K2, nesse momento, logo abaixo dos 10K3, passa a LTB, que vem limitando os nossos topos desde junho, fim de junho, quando nós fizemos o topo aos 14K. Essa LTB segue invicta e ela se encontra agora logo abaixo dos 10K3, então bastante próximo do que nós estamos. Como nós estamos num ativo bastante volátil, a gente sabe aí que $300, 300 Tethers, como queiram, não é uma distância grande aí para um ativo como a Bitcoin, que aliás teve uma queda em 5 minutos de 300 Tethers. 5 minutos nós tivemos 300, então em 5 minutos a gente pode chegar até esse teste. Então, com Wall Street na ICE, o fundo BACT, abrindo contratos com a posição comprada majoritária, os preços devem testar e romper essa LTB. E, ao contrário, eles abrindo posição vendida na segunda-feira, os preços devem perder esta LTA com facilidade e aí ingressar numa trajetória baixista que pode nos levar pelo menos aos 7K7. Esta é a nossa opinião. A gente já comentou isso aí no nosso grupo Alertas Wild Horses. Considere participar dele. R$ 195, 3 meses de participação. Escreva por e-mail que você vê aqui no fundo da tela. contact@greenfield-br.com com o título Alertas. Aguardamos o seu e-mail. Vamos dar uma olhada na semana. A semana não está boa. Ela termina em pouco mais de 24 horas. Ela termina amanhã às 21 horas, horário de Brasília, e nós provavelmente teremos um volume inferior ao da semana passada. E isso aí nos coloca mais uma vez numa situação em que a gente deve testar o último dos suportes antes do abismo, e esse suporte aí é exatamente essa LTA aqui. Então isso mostra a fraqueza com que os preços da Bitcoin estão, e não vai ser mérito do mercado, vai ser mérito de agentes externos definir a direção, e isso é muito ruim. Isso mostra o quão pequeno, o quão fraco, o quão quase insignificante é toda a monetização e a força compradora do mercado de criptos, em especial da Bitcoin. Vamos dar uma olhada no EOS. O EOS aqui, que já valeu no seu pico pouco mais, não necessariamente o topo histórico, mas dos recentes, superou os 8 Tethers,
depois ele fez um fundo aqui aos 13,17, encontrou suporte, vem subindo, mas ele aparentemente vem perdendo fôlego, é o que nós vamos mostrar agora para vocês. Existe uma correlação aqui entre o volume e os preços. A gente viu aqui o volume decaindo, em especial nas últimas semanas, e o preço também. O volume sofreu uma alta, os preços também, e agora essa alta parece ter chegado ao fim. Ela vem se mantendo, quem sabe os preços também consigam se manter, mas a partir daí a gente acha bastante difícil. Um recuo na Bitcoin, a perda dessa LTA vai dizimar o valor que as alts recuperaram. Em especial, Ethereum 217, ela pode enxergar os 150, 160. Então nós estamos falando aí de 30% de queda, né? A gente vê aí as demais, então Litecoin está nos 73, ela pode tranquilamente voltar para os 50, para os 40, fazendo novos fundos. Ripple, então 28, 30, pode tranquilamente perder os 25, perder os 24 ali, aquele suporte que ela vinha encontrando nesse nível. EOS, então, novamente, recuar até os 13,17 e quem sabe estabelecer aí novos fundos abaixo dos 3, na casa dos 2. Bitcoin Cash pode tranquilamente testar os 280 rapidamente, seria já uma queda surpreendente, mas aí a gente acredita que ali ela segura. Caso ela perca, ela pode tranquilamente descer mais $100 assim. Então a gente tem que ficar alerta e acompanhar. Segunda-feira é um dia só, é um dia que vale a pena. E por fim, caso nada aconteça nesse dia, esperem uma queda. Essa queda pode ser daí mais lenta, mais demorada, mas esperem uma queda. Essa é a nossa opinião. Então a gente vê a possibilidade de alta na segunda, mas ela não acontecendo, a gente vê duas possibilidades, ou uma queda brusca ou uma queda a seguir, e aí sim ela deve acelerar à medida que a movimentação ocorre. Nosso programa talvez se estendeu um pouco, mas a gente acha importante preparar o trader ao longo desse final de semana para segunda-feira. Quem não tiver preparado para segunda-feira, tanto psicologicamente como operar com limites claros e regras claras para aproveitar essa movimentação, não é trader. Essa é uma oportunidade mais do que telegrafada. É o início de uma operação de um fundo que vai diretamente ou indiretamente, não importa, mas com magnitude elevada, influenciar os preços da Bitcoin. Ele vai começar a operar nem com dia e hora marcada. A gente tem que estar preparado então para acompanhar o mercado e agir no momento certo. Se existe um dia que vale a pena acompanhar o mercado, esse dia é 23 de setembro, essa segunda-feira, e esse é o momento. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações e sim, participem do nosso grupo Alertas Wild Horses. É um grupo pequeno, um grupo que vem crescendo, a gente consegue dar atenção, a gente tem um canal de dúvidas e se tu tem dinheiro aplicado nesse mercado e tu não dá valor para esse dinheiro, então não faz sentido esperar lucros. Mas se a gente tem uma expectativa de lucros, aí faz sentido a gente se valer de serviços que existem no mercado, o que vocês quiserem, que vai dar mais chance para vocês e nós acreditamos que a gente faz isso para vocês. Muito obrigado, até a próxima, tchau.